Carta de Tiago. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança, então, seja perfeita. Que vocês sejam maduros e corretos, sem nenhum defeito. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar, porque Deus é generoso. Porém, peçam com fé, e não duvidem de jeito nenhum. Quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Quem duvida não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão pobre deve ficar contente quando Deus o faz melhorar de vida. E o irmão rico deve sentir o mesmo quando o Senhor Deus o faz piorar de vida. Porque o rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha e o seu calor queima a planta, então a flor cai e a sua beleza é destruída. Assim também, o rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá a vida, o prêmio que Deus tem prometido aos que o amam. Quando alguém for tentado nesses momentos de aflição, não diga: esta tentação vem de Deus. Porque Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas uma pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem nascer o pecado. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Tudo isso vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e não há nele nem sombra de mudança. Pela sua própria vontade, Ele nos fez nascer por meio da palavra da verdade, para ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. A raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta nos seus corações e que pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes da mensagem de Deus. Ponham em prática o que ela manda.
porque aquele que ouve a mensagem e não a pratica é como um homem que olha no espelho e vê como ele é. Dá uma olhada, depois vai embora e logo se esquece da sua aparência. Mas quem examina bem a lei perfeita que dá liberdade às pessoas e continua firme nela, não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda. E Deus abençoará tudo o que essa pessoa fizer. Alguém pensa que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não dá provas disso? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é coisa morta em si mesma. Mas alguém poderá dizer: vocês têm fé e eu tenho boas ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem ter boas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você acredita que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também acreditam e tremem de medo. Seu tolo! Vou provar-lhe que a fé sem boas ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aprovado por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão acreditou em Deus, e por causa da sua fé, Deus o aceitou como justo. E Deus o chamou de meu amigo Abraão. Assim, vocês veem que a pessoa é aprovada por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair por outro caminho. Ela foi aprovada por Deus por causa do que ela fez. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Meus irmãos, somente poucos de vocês devem se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é perfeito. É capaz de controlar todo o seu corpo. Nós colocamos um freio na boca dos cavalos
para que nos obedeçam e assim os fazemos ir onde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele pode ser guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa lugar nos nossos corpos e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor como para amaldiçoar as pessoas. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Há entre vocês alguém que é sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento, agindo com humildade e sabedoria. Mas, se vocês têm inveja, amargura e egoísmo nos seus corações, não mintam, não finjam que são sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, mas é deste mundo. É animal e diabólica. Porque onde houver inveja e egoísmo, haverá também confusão e toda espécie de coisas más. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é livre de preconceito e de fingimento. A justiça é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz.